Tá. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast of Jesus. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um cara que eu também conheci pela internet. Tenho a oportunidade hoje de sentar e conversar com ele. Gabi Missionari, mais conhecido também como nesse nome, né? Mas qual é o seu nome mesmo, mano? É Gabriel. Gabriel, Na internet cara. é Gabo. Se apresenta pra galera aí, quem é o Gabriel? A gente vai conversar um pouco aqui sobre a sua história, sobre a sua caminhada, mas quem é o Gabriel? Então, meu nome é Gabriel, conhecido como Gabo, né? Sou um ítalo brasileiro, então nasci no Brasil, mas morei a minha vida inteira na Itália. Fiquei 15 anos lá, fui alfabetizado lá, então toda a minha vida foi lá. Voltei no finalzinho de 2020, então tem 3 anos que eu voltei. E lá sim, tive uma vida de missões, meus pais são pastores, foram consagrados há 3 anos, mas sempre tiveram uma caminhada pastoral, líderes dentro da igreja, então cresci dentro da igreja, cresci dentro de um ministério mesmo. E hoje estou de volta pro Brasil, seguindo os passos, né? Coisa boa. Mano, algo que eu já quero fazer uma pausa aqui pra gente conversar, é que tem muita gente que está na nação brasileira e quer fazer missão fora, né? Acontece muito. Mas tem cada vez mais aparecido pessoas de fora vindo para o Brasil cumprir o chamado que Deus tem para esse tempo, para essa temporada, para esses próximos dias. E eu conheço um rapaz também na internet, ele até fala sobre falar inglês. Esqueci o nome dele, talvez você conheça. Aquele loirinho? Missão em inglês, esqueci o nome dele. E ele também tem uma experiência bacana, assim, de fora. E pra você, cara, como é estar no Brasil? O que Deus tem falado contigo? Como que foi, primeiro, essa jornada, tanto na Itália para vir pro Brasil? Então, vamos lá. Eu fui para a Itália quando eu tinha 6 anos, fui com meus pais. Alguns até hoje falam, mas foram para trabalho. Não, meus pais aqui, a gente tinha tudo. Eu sou originário de Minas Gerais, de Ipatinga. Lá a gente tinha tudo. Meu pai era representante, na verdade o trabalho deles fala informador científico, ele dá tipo curso para médicos, né, para farmacêutas. Então estava numa época muito boa. Minha mãe era gerente de uma loja, um ateliê, né, bem famosa lá também, lá em Patinga. Então estava numa época muito boa. Melhor fase, né? Uma fase muito boa. Meu pai conta, eu lembro quando a gente, antes de ir embora, sobrava dinheiro, tipo assim, era uma coisa nova, né? Mas Deus começou a dar sonhos e visões sobre a Itália. A gente começou a ver a bandeira da Itália, começamos a receber palavras na igreja. E a pastora, né, onde a gente frequentava, que era o Projeto Ômega lá em Patinga, uma igreja bem grande lá, não queria que a gente fosse, mas ao mesmo tempo ela sentia Deus confirmar também. Então ela foi, não, assim, eu sinto que é isso também, eu vejo vocês lá também. E então seja que Deus quiser. E a partir do momento que meus pais começaram a sentir isso, né, naquela época eu era criança, então eu estava seguindo os passos. E em 3 meses nós estávamos na Itália. Foi tipo tudo muito rápido. Meu pai largou tudo, foi na frente. E vocês tinham família? Tudo aqui. Tudo aqui. Lá não tinha ninguém. Lá tinha um tio que já morava lá, mas tipo... bem distante. Só isso. E então foi isso. Então largamos tudo, fizemos as malas. Meu pai foi primeiro para conseguir achar um trabalho e pra gente ir depois, né? Mas do mesmo jeito, tipo assim, é bem complicado quando você chega em outro país, cultura, língua... Tudo, né? Tudo. E basicamente vocês foram em cima de uma palavra. Nós fomos em cima de uma palavra. Que lá tinham pessoas que Deus ia colocar na frente do nosso caminho e a nossa missão ia ser essa. Cara, e esse é um ponto para mim do evangelho muito peculiar, sabe? Porque para mim existe 2 formas de você viver. Os seus planos, né, cotidianamente, mas também viver o plano de Deus. Mas é muito bonitinho a gente falar sobre viver os planos de Deus, porque, tipo assim, por exemplo, pega a passagem ali de José. Isso, tem uma galera já comentando sobre isso e é verdade. Eu acredito, Gabriel, que muitas vezes Deus revela a promessa, mas não revela o processo. Porque se ele revelar o processo que você vai passar... Você desiste. Você desiste, cara. De certa forma, assim, como eu disse, a questão ali de Moisés. As estrelas, sabe? Os feixes de trigo vão se prostrar, você vai dominar sobre eles, mas ser vendido, sabe? Machucado. Então, raramente Deus vai revelar o processo que você vai viver.
E como que foi o seu processo lá? Muito difícil. Muito. Porque É uma você coisa... falou que tinha uma boa condição aqui, estava tudo certo. E você chega lá, a gente chegou lá em uma situação totalmente drástica, né? Tipo assim, a gente sabia que Deus estava a nosso favor, mas é o que você falou, tem um processo a se passar, né? Então chegamos lá, fomos recebidos na casa de um pastor da igreja que a gente estava frequentando, num quarto, onde nós ficamos 9 meses, eu, meu pai e minha mãe dentro de um quarto. Os 3 dentro de um quarto. Os 3 dentro de um quarto, sem saber falar a língua, sem saber de nada, né? Eu lembro que meu pai até hoje ele conta que ele ia trabalhar, como não tinha nada, não tinha condição de fazer nada, lá nevava. O primeiro dia que começou a nevar, ele não esperava neve, ele já estava trabalhando. Ele trabalhava como ajudante de parquet, que é piso de madeira, né? E ele voltou, tava menos 2 graus de blusa, assim. Ele conta, tipo assim, se uma pessoa não tiver muito Deus no coração, ela desiste ou fica traumatizada, né? O resto da vida por tudo que passa. Porque essa diferença entre deixar tudo, né, cara, e viver o que Deus tem pra você, eu falo assim... Existe um livro que eu gosto muito chamado Lugar Secreto, ou Fluindo no Rio de Deus, eu não lembro qual é o título certo, porque Bob Sorge tem esses livros que se parecem um pouco a leitura, o título, né? Mas ele fala sobre esse lugar onde você entra no Rio de Deus, e o Rio de Deus, ele define a profundidade, ele define o lugar que você vai, ele define, sabe, a geografia. E, cara, isso pra mim hoje é o meu maior desafio como cristão. De entrar nesse lugar de dependência, de entrar nesse lugar, tipo assim, Senhor, me move. Ontem eu estava fazendo uma reunião com a galera do evangelismo, lá na igreja que eu lidero, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Eu acredito que existe uma agenda divina, sabe? Algo que Deus quer que a gente faça. Existe os planos dele. E a palavra mesmo fala que os planos dele é de paz, que não acrescentadores. Ali, nesse lugar, é o lugar onde nós vamos viver grandes coisas, sobrenaturais, de milagre, de ver a revelação de Deus mesmo, sabe? Só que isso não custa algo, isso custa tudo, cara. Isso custa tudo. Tipo assim... Eu me lembro também de quando eu recebi uma palavra de Deus sobre o que Ele vai fazer na minha vida. E cada dia mais eu vejo que, rapaz, essa palavra tem um preço alto, hein? Será que eu tenho um débito para pagar esse trem aí? Ou vai ficar acreditado ali? Porque os planos de Deus, cara, de certa forma, assim, eles são incríveis. Eu até ouvi uma frase hoje do Luiz Hermínio. Poxa, eu não vou lembrar agora como que ele disse, mas... Ele falando de fato que, simbolizando que a gente... como é? É bem assim a frase, vou lembrar. Não vou lembrar, então tá tranquilo. Mas ele falando sobre a gente, por aquilo que ele pagou um alto preço, ele vai fazer uma grande medida. Tipo assim, algo desse tipo. Sim. Mostrando que, de fato, cara... não vai ser fácil. Eu vejo assim, principalmente a vida do missionário, irmão, já entrando nesse assunto. Pra mim, o missionário é uma coisa tão louca. É um cara que decide viver o que Deus tem pra ele, um cara que decide fazer a vontade de Deus. Isso deveria ser, de fato, uma realidade de todo cristão. Sim. Não no sentido de cada um tem seus negócios, suas empresas, seus projetos, mas nesse lugar, acho que é Charles Spurgeon que vai dizer que todo cristão ele é um missionário ou ele é um impostor. Spurgeon. Então, tipo, é um ou outro, não entra assim. E viver a dependência de Deus, cara, é algo pra mim assim. Hoje, por exemplo, pregação. Vou te dar um exemplo. Eu estudo, peço a Deus ali a direção da revelação e tudo mais. Mas a gente precisa cativar até a nossa teologia, de certa forma, aquilo que Deus quer. Em que sentido? Existe uma forma que você pode preparar o seu sermão, vai ser um sermão teológico, dispositivo, talvez, né? Que seria ideal, vai ter os pontos, introdução, contexto, tudo certo.
Só que a gente também tem um lugar onde a gente pode viver, de fato, o que Deus quer dentro daquilo que eu estudei. O que Deus quer dentro do meu sermão. É tipo isso, agora. E isso, pra mim, hoje tem sido a minha maior busca. Porque, tipo assim, cara, se eu acredito em um Deus que é real, se eu acredito em um Deus que fala, que conversa, que veio como homem, cara, eu tenho acesso a algo real, a algo palpável, a um ser que se conecta comigo. Então, é um meio neurótico, sabe, mano? Mas é o fato de eu acordar de manhã, às vezes, falar: e aí, Deus, bom dia pro senhor. Tá tudo bem por aí? Tipo, eu sei que tá tudo bem com ele. Mas eu quero saber dele, irmão. Tu compactua dessa ideia, assim? Com certeza. Na sua vida como missionário, assim, você já teve alguma experiência, cara, tipo, de estar em um lugar, Deus falarem com vocês? Como que é, assim, a sua experiência no campo já? Então, aí voltando lá atrás, então, beleza. Aí começamos a nossa caminhada lá. Aí eu vou entrar nisso, porque aí nós conhecemos a nossa igreja hoje, que é a Sabbath Church, a sede, né, que é em Milão. Quando nós chegamos era só a sede, então, tipo assim, era só aquela igreja lá em Milão. E entramos a fazer parte, né, do time, vamos dizer, apostólico da pastora, que se chama, que são os braços direitos da pastora. Como líderes, né, meu pai era líder de louvor lá e minha mãe era líder das crianças. Então a gente era bem ativo na igreja, porque lá a nossa igreja é a maior igreja do país, né? A Itália, como o evangelho... Eu não vou dizer isso porque não é verdade que o evangelho lá tá frio. Tipo assim, se eu dizer isso, eu estou profetizando isso. Então, enfim, eu declaro que lá é um evangelho quente. Sim. Mas a gente está acontecendo. As pessoas estão sendo despertadas, mas não é como no Brasil, não pode se comparar. Então, uma igreja lá que tem 2.000 membros, que é a maior do país, aqui no Brasil a gente encontra em cada cidade uma igreja que tem 2.000 membros, toda cidade tem. A Lagoinha... qualquer lugar. Então, nós entramos dentro, mergulhamos nessa missão. Aí, a nossa igreja é uma igreja focada 100% em missões. E eu me apaixonei por isso. Lá tem uma escola de missões que se chama Hangar, a qual eu entrei a fazer parte. Eu terminei meus estudos e eu já tinha falado comigo: olha, você não vai fazer faculdade, seu projeto vai ser missões. Enquanto você vai cuidar da minha obra, eu vou cuidar de você, não se preocupe. E eu, desde o início já, né, me apaixonei por isso. Falei: Deus, então tá bom. Conversei com meus pais ficaram: aí é você e Deus. Se a gente sentir paz, se for de Deus, a gente vai apoiar, mas aí é você e Deus. E então acabei os estudos e foi o que aconteceu. Meus amigos todos foram para a faculdade, todos começaram a trabalhar e eu entrei na escola de missões. É uma escola de missões em tempo integral, liderado pelo nosso pastor de missões, que é o pastor Giannone, né, Giuseppe. E quanto tempo, média? Aí eu fiquei lá 1 ano e meio, integral, morando na escola mesmo. É uma escola meio que tipo afastada, assim, uma cidade de campanha, numa cidade... Não é uma roça, mas... Sim, interior. De interior. O interior indo por urbano. Isso. Né? Então, fiquei lá 1 ano e meio. A gente ia pro culto domingo. Né? Então, era 1h30 da igreja. Então, a gente ia pro culto e tal. Mas a nossa programação era toda lá. A gente ficava lá, a gente saía só para fazer evangelismo. Evangelismo com pessoas em situação de rua, prostitutas, enfim, um pouco de tudo. Mas o ano que eu peguei foi o ano mais... Eu sempre digo que foi o ano mais punk, né? O ano mais radical. Porque foi o ano onde estourou a pandemia... onde aconteceu uma série de coisas, né? Então, assim, a escola ela é focada na parte mais teórica, né? Você vai lá, estuda. Então, ela sempre visou por esse aspecto. Mas o meu ano foi um ano diferente. Nós chegamos em outubro, em dezembro estourou a pandemia, né? Se eu não me engano foi outubro, novembro, lá na Itália, né? Não sei aqui no Brasil como que foi, não lembro. Aí estourou a pandemia, então nós entramos num cenário totalmente diferente. Lá na Itália foi bem complicado, como vocês ficaram sabendo aqui. Teve isolamento total, não podia sair de casa. De consequência, as pessoas não trabalharam, não tinham dinheiro para se alimentar, para se sustentar, né? Então, nós começamos a trabalhar nessa área. Nós começamos a ir em centro de distribuições que doavam essas cestas básicas e tal. A gente separava. Então, era o dia inteiro. Um dia recebendo os alimentos, separando. No outro dia, a gente saía de casa em casa entregando para as pessoas. A gente tinha um cadastro, eram membros da igreja e alguns até a prefeitura fez uma parceria com a gente. Ainda no início da pandemia, você estava lá na Itália ainda? Na Itália, sim. Pô, bacana. Que começou, na verdade, foi em 2019 a pandemia, se não me engano. Então, eu estava lá ainda. E foi o último ano que, tipo assim, que eu acabei minha escola de missões lá. Aí não foi só a pandemia, porque veio a pandemia e logo depois, em dezembro mesmo, se eu não me engano, foi dia 1º de dezembro,
A gente estava dormindo, uma experiência bem louca, que eu acho que eu vou contar pro resto da minha vida, que eu nunca mais vou esquecer. Tipo assim, vai passar dos filhos pros filhos. Isso aqui é herança. Né? Eu tava dormindo, eram 3 horas da manhã, da madrugada, né? Do nada a gente escuta a porta batendo forte. A gente foi, abriu, o pastor Giannone abre. Gabriel, Christian, Ricardo, vocês têm 20 minutos para estar ali embaixo com a mochila e o passaporte. E a gente ficou meio sem entender, eles só façam isso. A gente levantou com a cara toda amassada. Ih, o que tá acontecendo? Passaporte? O que tá rolando? Aí só sei que eu lembrei que eu liguei pro meu pai, eu tava sem meu passaporte. Não tinha levado meu passaporte pra lá, tava em casa, né? Falei, pai, preciso do meu passaporte, preciso que você trazer ele aqui agora. Não sei o que tá acontecendo, mas o pastor chamou a gente. Aí meu pai veio correndo com o passaporte, ele pegou a moto, meia hora ele chegou lá, o pastor falou, olha, gente, a gente vai carregar a van agora, né? O furgone, que fala lá, a van, acho que seja aqui. E teve um terremoto na Albânia, agora. A Albânia, não sei se fica em cima da Grécia ali. E foi um terremoto bem trágico. Já tem centenas de mortos, milhares de pessoas desaparecidas. Foi em Durazzo, que é a costa ali da Albânia, mas especificamente Tirana, que é a capital, né? Faz parte de Tirana. E nós estamos indo para lá. Vamos carregar o caminhão de batata, água, alimentos e roupas e vamos para lá. E a gente ficou assim, mas como assim? Vamos. E foi tipo assim, agora eu tô falando assim, mas foi tudo muito tipo no desespero. Vamos, vocês têm 20 minutos para ficar pronto. E foi aquela correria. E ali eu já falei, Jesus, eu acabei de chegar aqui. Isso então é viver missões 100%, né? A tempo e a fora de tempo, está pronto. Sim. A gente tava dormindo ali, do nada. Subimos na van, chegamos lá e foi uma cena assim de filme. Foi tipo literalmente catastrófico. Eu tenho alguns vídeos ainda e é tipo assim, a gente chegou lá, era um desespero total. Quando a gente chegou na Albânia, primeiro as estradas todas fechadas, os prédios caídos. E como tinha acabado de acontecer, a gente foi de carro, a gente demorou 20 horas para chegar lá. A Europa é bem pequena, né? Tipo assim, de uma ponta na outra, eu já fiz uma vez, são 52 horas de van. Para você fazer, tipo, de Portugal até a Albânia. De carro, assim, menos de 3 são dias. 50 e poucas horas. Você faz em 3 dias. Se for olhar no Brasil, você não faz nem o Brasil, só o Brasil em 3 dias, eu acho. De carro. Acho que não. Então, assim... Nem só o estado, você fala? Não. Não, o Brasil inteiro. Você não faz em 3 dias, eu acho, todo. De uma ponta na outra. Faz não. Enfim. Acho que é mais. Aí chegamos lá, então tinha acabado de acontecer. Tinham 20 horas que tinha tido um terremoto catastrófico. E as cenas foram pessoas pra rua fora, todas ensanguentadas ainda, crianças perdidas, gente sem alguns atos, né? Então, tipo assim... E a gente, oh meu Deus... Aí tava dormindo, né? Tipo, eu tava dormindo há 20 horas atrás e do nada tudo isso, né? E a gente chegou lá num estádio e o nosso trabalho principal era ajudar as pessoas. Mas agora o nosso trabalho é ajudar, tipo assim... É a ação social mesmo. Isso. A gente a gente chegou lá, tem um dito, não é um dito, né? É uma realidade, né? A Cruz Vermelha, que na verdade é a proteção civil que se fala, né? A proteção civil italiana é uma das melhores proteções civis do mundo. Tipo assim, eles são super equipados, prontíssimos, equipamentos de primeiro mundo. Então, assim, eles foram os primeiros a chegarem. Eles chegaram em helicóptero em 2 horas, eu acho. Tinha acabado de acontecer. Ainda estava acontecendo o terremoto, eles já tinham chegado. E a gente foi com eles para esse estádio, né? Que é o estádio de Tirana, o estádio de futebol de Tirana, onde as pessoas estavam já acampando e tal. Mas foi assim, foi o primeiro impacto em missões que eu tive. Tipo, uau, meu Deus, e agora? Tipo, o que eu vou fazer aqui, né? Então aí a gente começou, né, a ajudar as pessoas, vi várias pessoas mortas naquele momento. E quando tem um terremoto, as placas tectônicas ela continua se mexendo. Sim. Então não é um terremoto. É um de magnitude muito grande que acontece a catástrofe, mas depois de hora em hora. Existem muitos riscos de continuar. De hora em hora. Sim. Tanto que depois que a gente chegou lá, de primeira mão eu fiquei lá 18 dias. A gente ficou 18 dias sem non-stop. É inesquecível que a gente viveu lá porque não tinha... A nossa base lá era no 10º andar. Então esquece base, não tinha mais a base, a gente ficava na rua. Eu dormi os primeiros 10 dias, eu e um amigo meu, dentro de um escorregador, numa pracinha. Porque não podia ficar em prédios, não podia ficar em lugar algum que tinha prédios em volta. Sim. Então as BRs foram fechadas e os carros ficaram estacionados para as pessoas dormirem dentro. Dos carros. Isso. E a gente levou 2 mulheres, caso precisasse de ajuda com mulheres. Deixamos as mulheres dormindo na van e a gente dormiu na praça mesmo. Tinha só uma barraquinha lá, mas estava muito quente. Falei, a gente vai dormir aqui fora mesmo.
E foi 10 dias dentro desse escorregador, assim, e Uau. conseguimos tomar banho depois de uma semana. Era só, tipo assim, no final do dia a gente jogava uma garrafa de água, porque a gente não parou. Né? A gente ficou dentro Não de uma tinha escola. tempo, Não é. tinha tempo, não tinha tempo. Tipo assim, tava uma tragédia mesmo, milhares de pessoas sumidas. Então a gente ficou dentro de uma escola que foi na frente desse estádio, que foi o centro, né? Onde chegavam as doações, começaram a chegar caminhões da Croácia, da Alemanha, com doações, né? Batata, arroz, coisa assim, porque estavam necessitando naquele momento, né? Então os primeiros dias foi só isso, descarregar caminhão, ajudar as pessoas. De vez em quando a gente ia até alguns prédios que tinham caído, né? Para ver se conseguia achar alguém. E foi muito radical, tipo, muito. Então, a princípio foi só isso mesmo. Só isso não, tipo, foi isso, Só ajudar. isso tudo, né? A mão de obra, né? Porque, de fato, assim, Gabriel, eu acredito que, de certa forma, a ação social, ela caminha... A ação social não é evangelismo, mas Sim. o evangelismo também é ação social. Sim. Em que sentido? Por exemplo, cara, tem muitas pessoas que elas estão em tal situação que elas não vão te ouvir de barriga vazia. Não Sabe? tem como. Poxa, você tá falando desse Deus aí, você tá falando desse cara e tal, eu tô precisando agora de comer. Igual esses dias atrás a gente não foi na Grécia, não foi nesses lugares, mas tipo assim, esses dias tava fazendo muito frio no final do ano, a gente separou alguns cobertores, muito frio mesmo, e tipo assim, a gente morrendo de frio. Aqui parece que não é tanto... Por não ter tantos moradores de ruas, assim, nessa situação como no Rio, São Paulo, mas lá estava tendo muitos casos de morte mesmo de frio. Sim. A gente separou vários cobertores, várias roupas e tudo mais e fomos fazer essas ações. Principalmente ali na Expedito Garcia. E, cara, naquele momento ali, teve uns 2, 3 evangelismos que nós fizemos que era só para entregar cobertor. Sim. E roupa. Porque, tipo assim, era isso que essa pessoa precisava no momento. E aí tem muita gente, até dentro da igreja, que descredibiliza muito a ação social. Pô, vai dar esse pão aí e amanhã esse cara vai precisar de novo. Mas isso gera um mandamento muito forte que é amar o próximo como a ti mesmo, sabe? Tipo, cara, se eu estivesse nessa situação, eu não quero nem ouvir de Deus agora. Eu só quero Eu tô vendo, é palpável, né? Que a pessoa tá precisando. Cara, e de repente, poxa, quem é esse cara que no meio de um mundo tão maldoso, tão egoísta, tá aqui essa hora da noite, podia estar em casa com a família dele, com a filha dele, tá aqui, no mínimo gera uma curiosidade. Então, eu falo assim, a gente precisa entender de fato o que é evangelismo. Tem uma frase também de Spurgeon é o cara, né? Da jeito. Ele fala que o evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar o pão. Quando a gente entende essa consciência de que o nosso estado não é de ser melhor que essa pessoa, mas apenas de, cara, eu encontrei algo muito top. É tão bom que eu saí de casa agora para falar para você que é bom. Você quer? É um alimento bacana, um pãozinho da Balduco e tal, brincando, né? Mas assim, encontrei algo massa, cara. Você quer conhecer isso? Mas eu não sou melhor que você. Uma das coisas que a gente vê também no evangelismo é essa superioridade que as pessoas acham, né? Tipo, chega diminuindo o perdido. Chega diminuindo o cara que tá sem esperança. Mas não, cara. Esse cara precisa tanto quanto você. E, cara, muito legal a experiência que você teve. Eu acho que, de fato, se eu tivesse vivido isso também, no meio de um terremoto, que é algo assim, visualmente, né, bem diferente daquilo que a gente vive, mas evangelismo também de dia a dia, de dar um bom dia, de falar para um cara no ônibus, na rua, também é cumprir o vídeo de Deus, né, cara? Sim, é como aquele ditado, né? Nunca foi preciso abrir a boca para evangelizar, né? Tipo assim, seu caráter, seu sorriso, o que você faz, o jeito que você se comporta, se você está evangelizando. Então, tanto que nós fizemos isso lá e depois nós voltamos para casa, né? E não podia só terminar desse jeito, porque ali tinha um momento onde as pessoas estavam precisando de mão de obra, de ajuda, mas após finalizar esse momento as pessoas iam ter esse vazio, né? Tipo assim, e agora? Tá bom, o terremoto acabou. Eu não tenho mais a minha casa, meus filhos morreram, meu marido morreu, o que eu vou fazer agora? Então nós voltamos, não tinha como ficar, a gente teve que voltar para descansar,
pegar mais roupa, lá a gente não tinha nada. Então voltamos, ficamos o período de Natal em casa, final de ano e virada de ano, né? E dia 2 de janeiro nós voltamos. Aí ali o trabalho foi 100% evangelístico. Só que a Albânia é um país 99,5% muçulmano. Então ali que entra a maior dificuldade. Mas nós tínhamos um fator a favor, que eles estavam em uma situação que era aquela do terremoto. Então eles estavam de coração abertos. Então nós suprimos algumas ameaças, aconteceu, né, de em algum momento a gente estar ali falando de Jesus e sermos ameaçados, mas nada tipo de, a gente imagina em filme, né? Sabe? Tipo, o cara muçulmano que esse cara radical. Bomba, até porque a Albânia não é um país muçulmano radical. Eles são. É igual o italiano que se diz católico. Tipo, eles não frequentam, comem carne de porco, bebem, enfim. E nós voltamos para fazer esse trabalho. Aí foi muito massa. Eles não são tão praticantes assim. Não, diz, nada, né? nada. Cara, é louco também. Queria entrar num ponto aqui que eu tenho um pensamento, queria saber a sua opinião também, sobre essa questão missionária, que muita gente tem, às vezes, a visão de que um missionário, ele precisa necessariamente ou obrigatoriamente depender apenas ali da missão, daquilo que as pessoas dão. E tem um outro lado também de pessoas que hoje têm os seus projetos, suas empresas e conseguem ainda assim custear suas viagens, fazer de fato com que tenha velocidade nessa área. Então, já dando a minha opinião, eu vejo assim, às vezes a gente quer, de certa forma, engessar as pessoas dentro de uma doutrina que você construiu. Paulo fala que ele fazia as redezinhas dele, até certo ponto, para não ser um peso para o evangelho. E hoje eu vejo muitas pessoas categorizando, sabe? Tipo, para você ser missionário, você não pode trabalhar. Para você ser missionário, você não pode ter uma empresa. E o que você pensa sobre isso, cara? Então, é uma pergunta que tem muito a ver comigo, no sentido que quando eu estava lá, é a pergunta que eu mais fazia para Deus. Tipo, Deus, tá, o Senhor quer que eu viva uma vida de missões, mas tá bom, e o que vai ser, né? Tipo, como que eu vou manter? Porque são viagens, são passagens custos aéreas, então são custos altos. A gente não está falando de... Não, são custos altos, passagens aéreas, então, assim, alojamento, fora em outros países, né? Então, nesses anos eu viajei praticamente todos os países da Europa, então, estamos falando de custos muito altos. E, claro, dependendo de Deus, tipo, é a graça maior que nós temos. Só que eu vejo também que Deus, ele coloca a capacidade em nossas mãos. Tipo assim, Deus não vai nunca te entregar nas mãos um chamado e não vai te dar a possibilidade de cumprir esse chamado. Com certeza. Se ele colocou nas suas mãos é porque ele vai fazer. Tipo, de uma forma ou de outra. E eu ficava muito batendo nessa tecla com Deus. Tipo, Deus, tá bom, o Senhor quer fazer muitas coisas, mas como que vai ser isso, né? E como você estava falando, o missionário, na verdade, eu vejo assim, o missionário não é só o cara que está lá em campo. Eu vejo que uma pessoa que ajuda financeiramente também o missionário, essa pessoa também se torna um missionário. Sim. No sentido que você está trabalhando em missões, só que você não está lá na primeira linha. Você está aqui financiando a obra, então, de consequência, você está se tornando um missionário do mesmo jeito. Você que intercede pelo missionário. Você que pega, mas não que fala, Senhor, abençoa os missionários. Não, você que pega e fala, Senhor, abençoa a vida do fulano que está em missões, manda recursos. Aquela pessoa também, de consequência, está se tornando um missionário, porque ela está participando da obra daquela missão. E nós temos aí os missionários de primeira linha, né? Então aí eu fiquei, Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Aí que foi o ponto que eu estava, assim, 1 ano e meio de escola de missões, eu era o braço direito do pastor lá, o pastor já tinha falado para mim ficar para o segundo e tal, já tinha certeza que ia ficar para liderar, né? E estava muito animado. Foi aí que Deus enviou um grupo da Dunamis lá. Nossa igreja tem uma parceria com a Dunamis, com o pastor Theo, né? Nossa pastora, a gente, muito amigo do Theo. Nós recebemos o Theo na igreja, fui numa conferência e ele trouxe um grupo de missionários que de ano em ano vão para lá. A gente tem tipo esse intercâmbio, a gente manda e eles mandam. E eu, para ser sincero, hoje eu fico até com vergonha de dizer isso, mas eu tinha muito rancor do Brasil. Tipo, para mim, eu odiava o Brasil. Sim. Porque lá fora o Brasil, o brasileiro ele é muito bem visto. O brasileiro na Itália, eles fazem tapete vermelho. Sério? Mas olha só, muito. Parece ser totalmente ao contrário. Quando você fala que é brasileiro,
quando você fala que é brasileiro, o italiano que é fechado, né? Ele é sério. Brasil, ele... Rio já começa. Brasil, Carnaval. alegria. E já começa, né? Já muda tudo. Mas eu não tinha isso. Tipo assim, pra mim era só o que se via na rede... Na rede que você sabe, né? Na rede redonda lá. E eu não queria mais voltar. Meus pais, a gente vinha de férias a cada 2 anos, 1 ano. Até para vir de férias eu não queria, queria ir embora. Então, tipo assim, eu tinha um rancor muito forte dentro de mim pelo Brasil. Realmente falava, Brasil pra mim, tô nem aí. Tipo assim, aconteça o que aconteça, eu vou ficar aqui. E foi nisso que quando a gente, né... A gente coloca esse obstáculo mesmo aí que Deus começa a trabalhar. Aí Deus enviou um grupo da Dunamis lá. Eles estavam lá, ficaram com a gente 1 mês. Era a fase de missões deles. E começaram a me entregar palavras. Eu falava, tá bom, vocês estão entregando, mas eu preciso que Deus fale comigo. Tipo assim, será que só pessoas vão falar comigo e Deus não? Será que ele vai usar só de pessoas? Tá, pode ser, mas enfim. Aí eles começaram a falar, olha, Deus, eu vejo a bandeira do Brasil sobre você. Eu falava, sim, é porque eu sou brasileiro e tal, mas não tem nada a ver, Tentava né? fazer uma outra conexão. Tipo, não, eu sou brasileiro, é por isso. Aí voltava outro, olha, eu vejo que Deus tem um chamado para você pelo Brasil. Eu falava, impossível, não tem, estou aqui, já estou construindo aqui a minha vida, estou fazendo aquilo que eu gosto, aquilo para que eu fui chamado, né? Estou na escola de missões, onde pessoas do mundo inteiro estão querendo vir para cá, que é a escola lá, né? O hangar. Pessoas de todo mundo querendo ir, eu estou aqui. Estou me oferecendo um cargo para estar aqui dentro. Então, tipo assim, para me envolver aqui, viver do jeito que eu gosto e viver dentro do chamado, viver dentro do propósito de Deus para minha vida. Então, não tem essa chance, não tem essa possibilidade. Mas aí não teve como. Aí eu comecei a orar, falar, Deus... Será que eu tô ficando doido ou eles que estão doidos? O que tá acontecendo? Eu só sei que do nada eu acordei com uma paixão muito grande pelo Brasil. Tipo, eu lembro que eu acordei de dia, comecei a chorar com saudade do Brasil. E eu tipo não entendia o que estava acontecendo. Falava, gente, eu odiava o Brasil até ontem. Hoje eu acordei e eu comecei do nada a ver aqueles vídeos antigos, sabe? Diante do Trono. Tem uma música do Diante do Trono que fala aquela sobre o Brasil. Não sei se você já ouviu. Que a Ana Paula tá com a bandeira do Brasil. Não é da minha época, que fala, Brasil, nos 4 cantos dessa terra existe. Enfim, comecei a escutar essa música, comecei a chorar. E eu falava, Deus, o que tá acontecendo? E enquanto eu chorava, eu comecei a sentir, sabe, tipo, a dor de almas mesmo. E eu falava, Deus, mas tem tanta gente lá. Tem tantas igrejas, o evangelho lá tá tão... Deus falava, pode ter tanta gente, mas eu tenho um propósito para você naquela nação novamente. Você só nasceu lá, mas o seu propósito foi aqui na Itália. Agora eu tenho um propósito para você como pessoal, como você, como Gabriel, missionário lá no Brasil. Você pode ficar aqui. Aí eu recebi essa palavra. Foi a palavra que tipo assim, foi o ponto definitivo, né? Deus falou comigo, você pode ficar aqui, mas a minha mão vai se retirar de cima da sua cabeça. Aí foi como foi com meus pais. Aí, do mesmo jeito, depois de 3 meses, eu estava no Brasil. Sem conhecer ninguém novamente. Minha família de Minas, eu vim para Vila Velha, tinha minha avó aqui. Aí que entrou esse discurso, Deus, tá bom, missionário, não tenho recursos. Lá na Itália eu tinha alguns mantenedores, meus pais ajudavam, voltando lá também, meus pais viram se cumprir a promessa, né? Passamos por 10 anos, não, vamos dizer 10, mas foram 5 anos de muito sofrimento, mas também Deus honrou muito lá. A gente chegou num ponto muito top lá também, melhor que talvez quando a gente estava aqui no Brasil. E aí eu voltei. Cheguei em Vila Velha e tá bom, Deus, o que vai ser agora? Mas eu já sabia, quando eu era adolescente, eu sabia que Deus tinha já um chamado para mim para fazer escola de missões. Sim. Eu sabia que Ele ia me levar a algumas nações na Europa. Então eu já tinha um projeto bem claro na minha cabeça, confiante em Deus. E quando eu cheguei no Brasil, tipo, Deus para mim se calou. Eu falei, e agora? Deus, eu sempre confiei no Senhor. Agora que eu tô aqui longe de todos, em outro país novamente, tipo assim, tô de volta pro Brasil, mas eu larguei tudo lá, meus amigos, a escola, tudo, e eu não tô ouvindo mais a voz do Senhor. O que o Senhor tem para mim aqui? E eu só sentia confia. Eu falei, Deus, tá bom, vou confiar. Aí foi um ano onde Deus me deu um projeto que era chamado Help to Help, que era um projeto que trabalhava assim, somente com pessoas em situação de rua, né? Então a gente tinha um projeto bem bacana que durou 1 ano e meio. Foi bem legal, a gente tinha vários voluntários, chegamos a fazer ações com 50 voluntários e a gente era semanal, não era tipo, era semanal, toda semana tinha na segunda-feira.
E foi aí que Deus foi criando conexões, conheci pessoas e tal. E no meio a isso, né, para responder definitivamente a sua pergunta, Deus foi entregando projetos, né, que eu falava, Deus, tá, porque eu sempre, desde criança, meus pais sempre reconheceram isso, todas as pessoas que me conheciam, né, mais por perto, sempre falaram, olha, tudo que você coloca nas suas mãos dá certo, prospera. E usa isso para o reino. Meu pai sempre falava, usa isso para o reino. Desde quando eu era criança, meu pai falava, filho, você não vai ter um trabalho comum, você nunca vai bater um cartão. E eu ficava assim, amém, mas para qual motivo? Aí Deus continuava falando, usa esse dom que eu te dei, que tudo que coloca nas suas mãos prospera para o reino. Então tá bom. E o que Deus fez na minha vida de 2 anos para cá foi tipo aquele... que eu falei, era o propósito. Tipo assim, eu podia ter continuado na Itália com tudo que tinha para fazer, mas a mão dele ia se retirar, né? E aqui o impossível aconteceu. E hoje eu vejo por quê. Na verdade, vou dizer, tipo assim, até 1 ano atrás, eu estava bem mais ativo em missões, assim, tipo assim, viajando, saindo para fora. Cheguei no Brasil, cheguei a ficar um mês no sertão. Voltei para a Itália fazer missões no período da guerra da Ucrânia. Nossa igreja está lá também agora, construíram uma igreja lá. Na Polônia também, que é a fronteira, na Rússia, enfim. Então eu fiz algumas missões, sim. Mas o que Deus foi me entregando agora eu vou colocar nas suas mãos finanças para que você possa ajudar outros missionários. Então, eu falei, Deus, uau, eu não tinha condição de me manter e agora o Senhor quer me dar a condição de manter vários. Então, eu falei, que bênção. E o que Deus fez na minha vida foi, tipo assim, eu digo com a plena certeza, tipo assim, se eu tivesse que fazer com as minhas mãos e a minha cabeça, eu acho que se eu tivesse 10 vidas, eu não faria o que Deus fez na minha vida em 2 anos. Tipo, não tem como explicar. E foi tudo realmente projetos e planos de Deus. Sim. Porque eu comecei a receber esses projetos, sabe? E para mim era como se, tipo, literalmente anjos estavam entregando esses projetos nas minhas mãos. E eu comecei a aplicar esses projetos e, tipo, foi dando muito certo. Eu ficava, assim, impressionado. Eu lembro que no início eu ligava pro meu pai, olha essa semana o que aconteceu. Deu certo, mais um projeto e tal. Deu muito certo, olha isso. Outra semana, pai, como é que tá dando? Tá crescendo mais ainda. Então Deus foi dando alguns projetos, vários. Hoje eu tenho ativas, são 2 empresas funcionando assim, bem ativas mesmo. E essa oportunidade que Deus está me dando de ajudar muitas pessoas, né? Muitos missionários em específico, o campo. E eu vejo que o principal, a principal pessoa, né? Vamos dizer, o lugar que Deus preparou tudo isso foi a nossa igreja em si. Né? Que a gente viveu um milagre muito grande. No sentido que, como eu já sabia que meus pais iriam voltar, meus pais também voltaram depois de tudo isso de novo, depois de estarem lá e tal. Deus já começou a falar, agora isso que eu estou te dando você começa a guardar. Começa a guardar porque a igreja vai chegar e vai precisar muito. Então, quando a igreja chegou, foi uma bênção muito grande, porque a gente já começou, eu, meu pai e minha mãe, e na época minha noiva, né, hoje minha esposa, e a gente começou assim, com um templo para... Porque a gente sabia que tinha um propósito naquilo, né? Então, hoje eu via aquela obediência que eu tive, né, há 3 anos atrás, se cumprindo na vida de muitas pessoas, que são os missionários que hoje eu ajudo financeiramente, todos da Dunamis, né? Porque são os que eu tenho mais conexão. E, em primeiro lugar, ainda a igreja, né? Tipo assim, hoje tantas pessoas estão sendo abençoadas naquele lugar e a gente começou, graças a Deus, tipo assim, com som, cadeiras, e não tinha membros. Tipo assim, não tinha ninguém, era só a gente. E a gente começou assim... Glória a Deus, cara. Eu fico muito feliz, cara, de saber disso, porque é o que eu tô falando. Às vezes a gente quer... uma cultura, ela quer sempre engessar o nosso processo falando que é assim. Talvez olhando de fora você deveria ser apenas... ou isso já é muita coisa, né? Mas um missionário que estivesse ali 100% full time, sem ter nenhum recurso, top. É bíblico também. Sim. Mas assim, o que Deus tinha para você agora era uma outra fase, você mantenedores de missionários. Eu vou continuar fazendo missão, porque tipo assim, eu me enquadro nesse mesmo cenário que você. Eu, contando um pouco da minha história breve para você entender, com 15 anos, eu tive uma experiência muito forte com Deus, algo muito, assim, espiritual mesmo. Eu conto no meu livro, depois tentei pegar um link pra você. Eu conto essa experiência e, tipo assim, cara, eu fiquei tão fissurado, tão apaixonado por Cristo, que, de certa forma, eu não falei assim, cara, eu tô na igreja e tenho um ministério de evangelismo, eu quero começar a evangelizar. Nunca foi dessa forma.
Eu estava dentro da igreja, porém não era parte da igreja de fato, um jovem com 15 anos que não tinha nenhuma experiência com Deus, não amava de verdade. A palavra fala que quem ama obedece. Eu não amava Deus. Eu gostava de Deus, tipo isso. Mas eu não amava Deus. E aí, cara, eu tive minha experiência e comecei depois a ler a palavra, Falei, cara, eu tenho a melhor notícia da Terra. Eu entrei nessa neura. Ter a melhor notícia da Terra. Aí, primeiro ponto, segundo ano, na época, foi 16 para 17, demorou um anozinho essa conversão. Tinha escola, né? Então, comecei, o cara que ficava jogando bola na hora do recreio, matando aula, agora estava pegando o recreio dele e fazendo culto na escola. Aí, antigamente os professores que me mandavam para coordenação, agora estavam participando do culto. Teve uma experiência de um professor que ele estava passando por uma dificuldade muito grande no relacionamento dele. Ele era meu professor, cara. Tipo, eu não vou falar a matéria, nem o nome, senão alguém pode saber. Mas ele era meu professor e de repente ele acabou o culto. Ele veio até mim correndo, assim, no corredor, chorando. Falando bem assim, Jonatas, aconteceu isso, eu caí, eu sou casado, né, sou cristão, caí na pornografia há um ano atrás, mas eu não consigo me perdoar, me ajuda, ora por mim agora e tal. Tipo, cara, meu professor de química. Não vou falar o ano, né, tem vários professores. Meu professor, e tipo, como assim esse cara tá falando comigo? Algo tão pessoal da vida dele. Esse cara era o que me mandava pra coordenação. Fazendo bagunça, matando aula pra jogar bola. E aí, cara, eu depois fui pros ônibus aqui da Grande Vitória. Comecei a pregar nas praças. Hoje a gente tem um ministério lá na igreja chamado Dispersal, que a gente faz essas ações de evangelismo urbano mesmo. E, mano, é algo muito louco porque não se explica. Uma projeção, uma meta, a gente até consegue explicar, mas milagre a gente não explica. Não tem como. Então, quando isso é gerado dentro do nosso coração, essa vontade de, tipo assim, eu costumo falar, Gabriel, que tão triste quanto não ser um salvo é ser um salvo que retém a alegria da salvação. Pior que o cara que tá nesse caminho de perdição, o ímpio, é o cara que tem a melhor coisa, cara, a melhor notícia e retém ela. Isso pra mim é absurdo, porque o Mateus 28, o ID, ele não é simplesmente para o evangelista. Simplesmente. É para toda a igreja. É imperativo. É para todos nós. Na carta de Timóteo, Paulo fala bem assim, com Timóteo, não vou lembrar o capítulo agora, mas ele fala bem assim, não deixai de fazer a obra de um evangelista. Timóteo era um jovem pastor, mas Paulo está falando, não deixe de fazer a obra do evangelista, que é o quê? Não deixe de anunciar Cristo. Para todos. Para todos. É um chamado para todos. E aí, tipo assim, essa é uma outra crença que a gente encontra quando a gente fala sobre missão, sobre, não tem um chamado para isso, irmão. Você quer... Entregou agora. Ide. Pega aqui, irmão, essa mensagem é para você. Você pode cumprir o seu chamado missionário na sua escola, no seu trabalho, na medicina, qualquer área que você tiver, irmão. Missão, de certa forma, tem uma frase que eu gosto muito, que diz bem assim, missão se faz com os pés que vão, com os joelhos que oram e com as mãos que abençoam. Então, tipo assim, você aquilo pode... que eu introduzi. de certa forma, só categorizando assim, você é um missionário. Tem um livro que eu gosto muito chamado O Evangelho e a Evangelização, de Mark Dever. Mark Dever, falhou a voz que o ar-condicionado. Pera aí. De Mark Dever, que ele fala bem assim. Mark Dever, ele é um pastor de uma grande igreja e certo dia a história conta, né, que um amigo dele vai até a igreja dele convidado para pregar. Aí ele chega um pouco mais cedo
E o Mark David vai levar ele pra comer, pra almoçar. Vai levar ele pra almoçar. Aí, tipo assim, tinha vários restaurantes interessantes pra almoçar. Aí ele decide levar ele no Subway. É muito engraçada essa história, cara. Aí, beleza, vamos almoçar no Subway, comer pão, beleza, vamos lá. E quando chega lá, logo ele deixa ele de canto e começa a conversar com os donos do estabelecimento. Pede Subway, come, depois sai. Aí o cara pergunta, posso te fazer uma pergunta? Tinha tantos lugares pra gente comer, por que a gente vem aqui, né, comer? Como se fosse uma padaria, né? Falou bem assim, não, é porque aquele casal são 2 muçulmanos e todos os dias eu falei pra Deus que eu vou almoçar nesse lugar pra conseguir levar uma palavra até eles. Aí o cara ficou totalmente assim, extasiado. Poxa, até o almoço do cara é intencional. E é um cara que é um pastor falando sobre evangelismo. Que nada mais é, cara, é para toda a igreja de Cristo. Se você não compartilha a mensagem que te libertou, irmão, tem alguma coisa errada. Alguma coisa aconteceu aí porque você não entendeu. Você não entendeu. A pessoa precisa nascer de novo, né? A gente... mano. Eu vejo hoje em dia muitas, infelizmente, né? Muitas igrejas que estão cheias de pessoas que são, como você disse, amantes de Cristo, assim, amam a Jesus, mas realmente não nasceram de novo, né? Porque o evangelho é nascer de novo. Eu vejo muito isso, né? No sentido que muitas pessoas que retêm isso, tipo assim, pessoas, eu não faço evangelismo, não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser baterista dentro da igreja, mas aí você não faz mais nada. Então, assim... isso, acabou aqui, né? Quando a pessoa entende isso, tipo assim, não é... Todo mundo vai querer se tornar um missionário, mas não no sentido de ir fazer missões fora, mas na sua vida, tipo assim, onde você estiver. É o porteiro, é o cara da padaria, é isso que você tá falando, até o seu almoço ser intencional. Mas para isso a pessoa precisa nascer de novo. Você vê que hoje tem pessoas... Eu costumo estar em muitas igrejas, né, ministrando ou pregando. Então, tipo assim, encontrar de frente, né, com as pessoas, com as igrejas. E eu vejo muito isso, tipo, muita gente, tipo, as igrejas grandes, na hora do louvor, o cara tá lá assim, de braço cruzado. A pessoa pode estar triste, eu entendo, pode ser um momento talvez que não tá legal. Mas uma realidade, né, tipo, isso é rotineiro. Tipo, você vê as pessoas, muita gente hoje tá entrando em um evangelho mecanizado, né, automático. Entrou, tipo, em um piloto automático. Tipo, eu já vou, tá tudo certo. Mas a pergunta que eu me faço é, tipo, será que tá tudo certo mesmo? Tipo, mas eu vou pro céu porque eu vou pra igreja. Mas será que realmente você nasceu de novo? Tipo, será que realmente você entendeu isso mesmo? Ou você tá indo lá só porque, tipo, seu pai era de lá? Ou porque você faz isso há muito tempo? Então, assim, tem uma vida com Jesus de verdade. Né? Tipo, eu vejo muito isso. Eu prego, quando eu vou pregar, eu sempre digo isso. Que, na minha opinião, é o que Deus tem colocado no meu coração e é o que eu tenho visto. Hoje em dia, o maior objetivo de Satanás, o maior objetivo do inimigo não é mais afastar pessoas. Porque quando uma pessoa está afastada, você pergunta para ela, você está na igreja, a pessoa sabe, ela fala, não, eu estou afastado. Então, até a pessoa tem esse auto-reconhecimento de estar longe de Cristo. Então, tipo assim, ela sabe, ela está despertada nisso. E a maioria das pessoas fala, eu preciso voltar. Você vê isso, né? Tipo assim, um dia eu volto. Então, ela está nesse estado que ela está alertada, que ela está longe, ela precisa voltar. Mas quando você está dentro da igreja achando que está tudo certo e na verdade está faltando isso, está faltando você nascer de novo, você não percebe. Passa então, assim, anos e anos e a pessoa está ali. E você acha que está tudo normal e não está. Então a maior estratégia que o inimigo tem hoje em dia é simplesmente desviar o foco de pessoas dentro da igreja. Então não é te pegar e te afastar, é te deixar dentro da igreja e te fazer achar que está tudo normal. Te fazer achar que está tudo tranquilo, que você faz parte do corpo, você está participando e no grande dia você vai se encontrar lá na frente de Deus e ele vai falar, seja bem-vindo. Mas na verdade tem muita gente que precisa ouvir isso e falar, cara, eu preciso nascer de novo. Tipo... Porque, assim, Gabriel, o que eu vejo é que cada vez mais, se a gente olhar para dentro das nossas igrejas, até que, como você também, eu tenho ido em alguns lugares que Deus tem me levado para pregar, cada vez menos a gente vê evangelistas. Mas não estou falando assim, evangelista de certa forma, o cara
que sai todo dia de manhã, que... Beleza, isso aí é mais raro ainda. Sim. Eu tô falando assim, dentro de uma igreja de 100 pessoas, quantos você vê assim, às vezes compartilhando na rede social uma mensagem? Putz. De 100 pessoas, alguém postando um videozinho na rua, pregando e tal, falando no ônibus, falando com alguém. Então, tipo assim, parece que realmente tá diminuindo esse estoque e cada vez mais pessoas precisando. A igreja ela tá inflando, né? Tipo, ela tá inflando, mas não tá tipo, se alimentando. A expectativa é que isso mude, como a gente tá falando aqui, não é os senhores da desgraça, como eles falam, né? Da ausência dessa graça. Mas, assim, uma perspectiva realista pra gente crescer nesse ponto. Sim. E só pontuando também a questão que a gente estava conversando sobre missionário e empresas, projetos. Eu lembro que tenho 24, com 21 anos, cheguei pro meu pastor, tava nessa fase, assim, queimando por amor, e de certa forma, assim, com uma perspectiva positiva de querer viver um integral no reino mesmo, sabe? Se entregar todo o meu tempo. Cheguei pro meu pastor com 21 anos, falei, pastor, a partir de hoje eu vou sair do meu trabalho e vou estar à disposição onde o senhor for, no hospital, se o senhor for pregar na casa de alguém, todo do seu lado e tal. Já ouvi muito isso. Aquela paixão, né? Tipo, não que diminuiu, mas algumas coisas mudaram, vocês vão entender. Deixa eu ir atrás do senhor e tal, isso aqui. Top. Aí, eu tinha acabado de casar. Minha esposa falou... minha esposa, tipo, mulher de Deus, mano. Ela chegou ainda e falou bem assim, amor, se você precisar sair do seu trabalho para fazer as missões e tudo mais, eu me comprometo a trabalhar por esse tempo e você está fazendo isso. Porque você fazendo, eu tô junto com você. A gente já tinha combinado isso desde o início, que ela já me conheceu como um evangelista. Aí tinha a autorização dela, mas depois com o tempo, quando eu fui passando, eu fui percebendo que isso era um padrão que as pessoas colocaram e se não for desse jeito tá errado. Só que não era isso. Então, logo depois Deus me deu uma empresa, projeto também, uma agência, e hoje eu vejo assim, eu tenho uma palavra sobre mim que Deus, de certa forma, vai me fazer crescer cada vez mais nesses projetos. Eu vou usufruir, mas é pro reino. Nesse mesmo lugar de que, tipo, cara, eu quero ter a liberdade de falar bem assim, esse mês, liberdade financeira, e esse mês falar, cara, eu vou mandar recursos para 50 missionários esse mês. O mês que vem eu vou aumentar mais 10 e tal. Tipo, não é pra mim simplesmente. Mas não é só esse formato que funciona. A gente tem que entender, quando você consegue compreender o seu lugar dentro dessa locomotiva que é o reino, fica leve, irmão. Fala assim, cara, eu entendi. Aqui é o meu lugar. Hoje, por exemplo, eu tenho uma esposa, tenho uma filha. Meu primeiro ministério é minha casa. É ali que eu consigo tirar forças para falar para alguém também tudo que eu vivo, porque o meu exemplo é lá. Mas assim, cara, se eu pudesse dizer para a pessoa que tá me ouvindo, entenda o que Deus tem para você, sabe? Qual é o seu chamado, beleza, entendeu? E como você vai atuar esse chamado. Que aí você não vai pegar a régua dos outros. Não, mas o cara é assim, eu tenho que ser a mesma coisa. Talvez o que Deus vai fazer com você é algo inédito ainda. Concorda? Com certeza. Faz sentido? Eu tenho um entendimento que a verdade é que isso é o que eu entendo para mim. Deus nunca vai te prosperar para que você retenha isso para você. Eu não vejo um Deus que pessoa, né? Eu não vejo que Deus tem um interesse tipo de vou te prosperar para que você viva uma vida top, para que você tenha uma casa top, um carro top, e é isso. Não, porque não faria sentido, tipo, para que ele iria fazer isso? Então eu vejo que Deus sim vai entregar bênçãos na sua mão, mas para que você possa derramar novamente. Entendeu? Só pra gente também finalizar, mano, já passou de 1 hora, passa rápido. Cara, mas
possamos, através desse podcast, inspirar outros jovens que estão nos ouvindo a entenderem que essa mensagem é para todos nós, cara. E tipo assim, é o que eu disse. Tão triste quanto perdido, cara, é você que tá aí do outro lado, que tem algo poderosíssimo. Tipo, cara, eu tenho a dor, eu tenho o remédio da dor desse mundo, da dor da alma do homem, o que preenche de fato a gente carrega, cara. Então, tipo assim, e nós também, missionários de Cristo, que essa chama não se apague, né, mano? Porque tende a esfriar. Às vezes as propostas, às vezes... poxa, quantas vezes eu ouço pessoas assim mais velhas, às vezes pastores, falando bem assim, poxa, quando eu tinha 20 anos, eu já evangelizei muito. Mas parou por quê? Porque virou pastor? Porque virou mestre? Não, né? E, isso continua anunciando, pregando até que ele venha. Amém? Cara, obrigado mais uma vez. Se quiser deixar alguma mensagem pra galera aí, que você pode resumir dessa conversa, o que foi mais impactante na sua vida, fala aí pra galera. Bom, então, o que eu tenho a dizer para essa geração é que eu tenho certeza que nós somos a geração de remanescentes. E, como diz a palavra de Deus, nos últimos tempos o coração de muitos se esfriará, né? Mas se nós estamos aqui é porque o nosso ainda não se esfriou e não irá se esfriar. Amém. Então você que está assistindo esse podcast, que você possa ser e viver um evangelho radical realmente. Que você possa reconhecer o poder que tem dentro de você, que vem de Cristo, né? Que você possa reconhecer realmente que você precisa nascer de novo para que você possa viver esse evangelho e que você pegue posse disso realmente e não seja participante dessa geração morna, né? Dessa geração que não está fazendo realmente aquilo que Deus nos enviou aqui na terra a fazer. Então faça parte realmente desses remanescentes, porque Cristo está voltando e Ele vai separar os últimos, os remanescentes, os mais fortes, né? Que permaneceram nessa batalha. E é isso. Seja forte, que Deus é contigo. Valeu, mano. Ó, gratidão. Muito obrigado, Jonathan. Galera, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo para você seguir ele. Mano, valeu, hein? Esse foi o nosso Off Disso. Valeu.